Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Hoje, mais uma vez, noite de quarta-feira, estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos juntos, porém em nossos lares, para cultuarmos ao Senhor. E eu queria convidar você para parar o que você está fazendo aí agora e para que você dedique esse tempo exclusivamente a isso. Reserve esse tempo para que você possa estudar a Bíblia, ler a Bíblia, orar, pensarmos um pouquinho juntos nos ensinamentos da Palavra do Senhor. Reúna sua família e faça isso em família. Amém? Eu sempre tenho desafiado os irmãos a, antes de assistirem ao estudo, orarem, leem a Bíblia, cantarem o hino em família e depois voltarem a assistir o estudo, que tenhamos um momento o mais parecido possível com um culto no templo. Hoje nós vamos falar sobre um momento muito particular, peculiar, muito interessante na vida de um dos discípulos de Jesus, um discípulo que costuma se destacar nos evangelhos pela ousadia, pelo hábito de agir muitas vezes pelo impulso, sem pensar, sem premeditar aquilo que acabava fazendo. Exatamente, estamos falando de Pedro. Pedro, hora ou outra, se envolvia em uma situação onde acabava agindo por impulso, fazendo questionamentos que os demais não faziam. Hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês, lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, aquele episódio onde Jesus ele anda sobre as águas, a princípio assusta os discípulos, e quando Jesus diz quem era, Pedro, de certa forma, lança um desafio para Jesus: se és tu, me manda ir até onde o Senhor está. E Jesus chama ele, então venha. Nós vamos parar para pensar um pouquinho nesse texto, o que esse texto tem para nos ensinar, o que podemos aprender com a experiência de Pedro, com a forma como Jesus lida com aquele pedido de Pedro. Pensarmos um pouquinho juntos. Então, eu quero convidar você para reunir a sua família aí, pegue a sua Bíblia e vamos aos estudos. Amém? Irmãos, como eu já disse, Mateus capítulo 14, verso 22, abra sua Bíblia aí por gentileza, nós vamos ler esse texto, mas antes de ler o texto eu queria orar com você, queria convidar você para fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti neste momento, agradecemos ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade que estamos tendo agora de, como igreja que somos, mesmo estando em nossos lares, sabermos que podemos cultuar ao Senhor juntos, ó Pai. Edifica-nos à luz da Tua Palavra. Traga a Tua vontade, a Tua Palavra ao meu coração, ao coração dos irmãos que estão acompanhando em seus lares, que eles sejam edificados e abençoados. Esteja comigo, esteja com todos os membros da igreja, com todas as pessoas que estão assistindo a esse estudo agora. A oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos à leitura do texto? Acompanhe comigo. Versículo 22 de Mateus 14. Mateus 14, 22. Logo, em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado e empurrado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegando em Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Texto muito rico, um texto com muita coisa para nos ensinar, e eu quero pensar um pouquinho com vocês em alguns versículos específicos desse texto. O texto é bem claro, fala por si o que aconteceu. Jesus estava reunido com os discípulos, Jesus termina ali com os discípulos e com a multidão, mas Jesus queria despedir a multidão, despachar, mandar as pessoas que ouviam de volta para casa, e disse aos discípulos: olha, vão à frente, entrem no barco, vão, que eu vou orar, vou despedir as multidões e depois vou. Acontece que eles entraram no barco e o vento soprava contra o barco e foi empurrando o barco água adentro. Quando Jesus desce do seu momento de oração, o barco já está longe. E Jesus então resolve ir ao encontro dos discípulos no barco, andando sobre as águas. Jesus simplesmente começa a andar sobre as águas. E no meio do processo, de noite, à noite, os discípulos olham, veem Jesus andando sobre as águas, e a primeira reação deles é impressionante. Eles se assustam e acham que Jesus é um fantasma. Olha aí a reação dos discípulos. O versículo 26 nos diz que eles ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E o texto não para por aí, o texto continua. Diz: e gritaram de medo. Vamos entender que quem escreve isso não é uma pessoa que está de fora, é uma pessoa que está dentro do barco. O texto foi escrito por Mateus, e Mateus estava presente dentro do barco, junto com esses que acharam que era um fantasma, junto com esses que gritaram. Então, irmãos, é um texto muito rico em detalhes, pode acreditar que aconteceu exatamente assim. Um grupo de homens gritando de medo de um fantasma, enquanto era Jesus andando sobre as águas. Irmãos, o que acontece em seguida, e é exatamente aonde vamos nos apegar um pouquinho, é que depois que eles se desesperam de medo, Jesus reage. No versículo 27, nós temos Jesus se manifestando, Jesus diz: olha, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus diz para eles: olha, não precisam ficar com medo, sou eu. E é aí que o texto começa a ficar ainda mais interessante. Por quê? Porque nós temos a reação aí do discípulo de Jesus, o apóstolo Pedro. Pedro, ao se deparar com aquela situação, ele pede para Jesus. Na verdade, ele não pede, ele diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então, o pedido de Pedro, ele vem de uma forma que nós não conseguimos nem ao certo identificar qual é a intenção de Pedro. Porque ele faz um pedido desafiando, ele faz um pedido questionando a autenticidade da informação que ele acabou de ouvir daquele que caminhava sobre as águas. Se você realmente é Jesus, me manda ir até onde você está. E é o primeiro ponto no qual eu quero pensar com os irmãos. É sobre o desejo, sobre a vontade de Pedro. E fazer aí um paralelo com os nossos desejos, com as nossas vontades, com aquilo que nós pedimos para Deus. Não especificamente sobre o que você pede, mas de uma forma mais particular no que te motiva a pedir isso.
E às vezes isso precisa ser algo a que pensemos, dedicarmos um tempinho para pensarmos nisso. O que motiva os pedidos que você faz para Deus em suas orações? Eu às vezes fico pensando o que motivou Pedro a pedir para Jesus. Exatamente o que ele pediu. Se és tu, me faça ir até onde o Senhor está. A intenção dele era qual? Qual que era a motivação dele? A motivação dele era colocar o poder de Jesus à prova? Será que a motivação dele era confirmar se de fato era Jesus? A intenção dele era o quê? Era estar com Jesus naquele momento? Parece que fica meio vago qual era a motivação dele. Eu acredito que nós precisamos tentar dar o benefício da dúvida, de acharmos e pensarmos que Pedro fez o que ele fez porque queria estar com Jesus e pensarmos em nós mesmos, no que nós pedimos para Deus, o que motiva os nossos pedidos para Deus. Por que você pede o que pede para Deus? A gente tem que parar para pensar que a nossa vida, em tudo, ela precisa culminar na glória de Deus, na exaltação e glorificação do nome de Deus. Tendo isso em mente, o que você tem pedido para Deus irá culminar e resultar na glorificação e exaltação do nome de Deus? E nós somos tão especialistas em pedir, pedimos tanta coisa para Deus. Outra coisa que nós precisamos considerar e pensar na autenticidade da minha intenção quando eu peço algo. O que eu quero te dizer com isso? É que muitas vezes nós pedimos algo mascarando o nosso pedido com bondade, com intenção de abençoar. E muitas vezes a verdade não é essa. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Por exemplo, quando alguém pede oração, e a gente às vezes como pastor acaba ouvindo isso uma hora ou outra, pastor, ora para que fulano se converta, ore pastor, para que o meu filho se converta, ore para que o meu marido se converta, ore para que minha esposa se converta. É um pedido nobre? Nossa, pedido muito nobre, muito nobre. O que levanta a questão, o que nos faz pensar, levantar em questionamento a nobreza do pedido é o que vem em seguida. Pastor, ore para que o meu filho se converta porque eu não aguento mais a vida que ele tem levado. E eu geralmente penso bastante a respeito de pedidos como esse, porque me faz pensar da seguinte forma: a pessoa quer que o filho se converta para que o filho alcance a salvação, ou ela quer que o filho se converta porque ela não aguenta mais o estilo de vida do filho? Ela está pedindo oração para que o filho tenha uma vida restaurada ou para que ela tenha uma vida mais tranquila? Porque o estilo de vida do filho dela não está combinando muito com o estilo de vida que ela pretende ter. Entenderam o que eu quero dizer? É na motivação do que eu peço. O que motiva o seu pedido? O que motiva? O que motiva aquilo que você pede para Deus? Outra questão muito comum de se encontrar é ver pessoas que oram e pedem a Deus um emprego melhor, onde ela possa ter uma remuneração melhor, maior, ser mais bem remunerada pelo trabalho que executa. É nobre? Claro, todos têm esse direito de sonhar com um trabalho onde ele possa ser mais bem remunerado. Mas e o que acontece quando a pessoa, às vezes, consegue esse emprego para ser mais bem remunerada? Ela acaba tendo que trabalhar um pouquinho mais. E tendo que trabalhar um pouquinho mais para conseguir essa remuneração melhor, ela se cansa mais. Se cansando mais, precisa de mais tempo para descansar. Precisando de mais tempo para descansar, ela vai sacrificar uma outra área da vida dela. E geralmente,
Geralmente as pessoas sacrificam o tempo que elas oferecem a Deus. Entenderam? A pessoa pede para Deus para que Deus lhe dê um emprego melhor, Deus dá um emprego melhor a ela para que ela ganhe mais, ela começa a trabalhar e ganha mais, consequentemente se cansa mais. E por causa do trabalho que ela pediu para Deus, ela acaba sacrificando o tempo dela com Deus. Entenderam o que eu quero pensar com os irmãos? É no que motiva os nossos pedidos ao Senhor. Você precisa parar para pensar nisso. Eu preciso parar para pensar nisso. Nós precisamos parar para pensar um pouquinho mais a respeito disso. No que tem nos motivado. O que tem motivado os seus pedidos. 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 Continuando, versículo 29. Olha o que diz aí. Venha, respondeu ele. Jesus responde para Pedro. Então venha. Nós temos a segunda parte da ação. Primeiro nós temos o pedido de Pedro. Pedro pede para Jesus, Senhor, se és tu mesmo, me faça ir até onde o Senhor está. E Jesus dá uma resposta fantástica. Não podia ser diferente. Jesus, diante do pedido de Pedro, conhecendo o coração de Pedro, falou assim, vem, pode vir. Foi uma resposta imediata que Pedro respondeu. Até porque o cenário não favorecia a uma resposta que não fosse imediata. Jesus precisava responder naquele momento sim ou não. Espere não dava. Pedro, espera porque semana que vem nós vamos fazer esse mesmo trajeto e aí você vai. Não. A resposta que Pedro recebe é imediata. E isso é o segundo ponto que eu quero pensar com vocês. Nós oramos, pedimos algumas coisas a Deus e Deus ouve a minha oração. Não tenha dúvidas disso, não tenha dúvidas. Deus ouve a minha oração, Deus ouve a sua oração, Ele ouve o nosso clamor e Ele responde. E a resposta, ela vem. Ela vem, às vezes, de forma imediata, como aconteceu com Pedro. Pedro foi atendido positivamente e imediatamente ao pedido que tinha acabado de fazer. Jesus disse para ele, pode vir. E qual foi a reação de Pedro? Não podia ser diferente. Ele pediu para ir, Jesus falou assim, vem, ele foi. E isso precisa me fazer pensar, diante desse versículo, que eu quero te levar a pensar e pensar junto comigo, é exatamente nisso. Na minha reação, diante das respostas que nós recebemos às nossas orações. O que você faz quando Deus responde a sua oração? Quando Deus responde a sua oração com um espere, olha meu filho, agora não é a hora. Como você reage? Qual é o seu comportamento? Você se torna uma pessoa impaciente, intolerante, ou você consegue permanecer calmo, sereno, mantendo a fé e a esperança de que a hora certa vai chegar? Tendo em mente que a bênção fora de tempo, ela deixa de ser bênção, ela não é bênção. A bênção só será bênção indo e acontecendo no momento certo. Casamento é bênção? Sim. Mas se for no tempo errado, pode deixar de ser bênção. Eu preciso parar para pensar nisso. Um carro na vida de uma pessoa é uma bênção? Sim. Claro que é uma bênção. Mas tem a hora certa? Tem. Todas as coisas, elas precisam acontecer no tempo certo. E o tempo certo, ele pertence a Deus. E quando Deus diz não para algo que você pede, porque o espere ainda existe uma luz no fundo do túnel, né? Não é agora, mas vai chegar a hora. E se Deus responde com um não categórico? Não, isso não é para você. Não é para você. Qual é a nossa reação? Você insiste, você se revolta, você reclama, você se afasta. Não é incomum encontrar pessoas que, por receberem um não a um pedido feito a Deus, se revoltam com Deus, se desviam, abandonam a igreja. Qual é a sua reação? O que você faz quando Deus responde a sua oração com a resposta que você não gostaria de responder? Você precisa parar para pensar nisso. A gente precisa parar para pensar nisso. Por quê? Porque nós precisamos ter em mente que se Deus me respondeu espere, não ou sim a uma oração que eu fiz, é porque Ele entende que aquilo é o melhor para mim.
Nós temos uma visão muito limitada da nossa própria vida. Achamos que nos conhecemos, mas não nos conhecemos. Deus me conhecia e te conhecia antes mesmo de você existir. Antes mesmo de eu existir, Ele já me conhecia. E Ele sabe qual vai ser as decisões que eu vou tomar amanhã, as decisões que eu vou tomar daqui um mês, daqui um ano, quando eu tiver 80 anos, se chegar aos 80 anos. Ele me conhece melhor do que ninguém. E me conhecendo melhor do que ninguém, não existe ninguém melhor do que Ele para responder aos pedidos que eu faço. Eu preciso ter isso em mente e humildemente aceitar a resposta que Deus me deu. Amém? Continuando no versículo 30, nós temos aí o desenrolar do texto. Vamos reler o versículo 29. A partir do versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E aqui nós vamos pensar um pouquinho, fazendo um paralelo da nossa vida com a vida de Pedro, do comportamento de Pedro com o nosso comportamento. Antes que Pedro ele olha para Jesus, primeiro sente medo, depois ouve que é Jesus, depois de ouvir que era Jesus, ele pede para ir até Jesus, Jesus dá uma resposta positiva e imediata, pode vir. Pedro vai, e olha só, irmãos, que bacana, Pedro de repente está andando sobre as águas. Você consegue imaginar isso, irmãos? A água agitada, o vento soprando, Jesus indo em direção ao barco, Pedro passa a perna para fora do barco, pisa na água, sente que a água está firme e começa a andar sobre a água. Olha que, irmãos, olha que coisa maravilhosa, que experiência Pedro vivenciou. Tenho certeza absoluta que ele jamais poderia imaginar a emoção que ele estava sentindo naquela hora, de ter conseguido fazer algo que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque Jesus havia permitido a ele que o fizesse. Pedro andando sobre as águas. Olha que bacana, irmãos. Olha que bacana. Olha que coisa boa. Mas de repente, numa reviravolta inexplicável, Pedro começa a afundar. Pedro começa a afundar. Por quê? Como assim, pastor? Jesus ainda está lá. Jesus ainda está andando sobre as águas, Jesus não começa a afundar. Por que Pedro começou a afundar? Sabe por quê, irmãos? Porque depois de receber aquilo que ele havia pedido, Pedro cometeu um erro terrível. Ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as coisas ao seu redor. Começou a olhar para o vento, começou a olhar para as águas agitadas. E quando ele tira os olhos do Senhor, as coisas começam a desandar, ele começa a afundar. E é exatamente isso que acontece na vida de muita gente. Pessoas se debruçam diante do Senhor pedindo algo. Pedem, clamam, pedem, clamam, pedem, clamam. E Deus dá. Muitas vezes Deus dá. Muitas vezes Deus permite. Deus permite que elas tenham aquilo que elas estão pedindo tanto. E não é incomum encontrar pessoas que depois de receberem aquilo que elas tanto pediram a Deus, elas se distanciam do Senhor. Elas tiram os olhos do Senhor. Elas mudam o foco do seu olhar. Quando precisavam, olhavam com todo o temor e crença adiante, aonde Deus estava. Receberam aquilo que tanto queriam, o foco muda. Eu já não olho mais para Ele. Eu começo a olhar ao meu redor, eu começo a me encantar com outras coisas, eu começo a vislumbrar outros horizontes, eu começo a achar que não preciso mais olhar para Ele. Agora eu já tenho o que eu preciso, eu estou andando sobre as águas, nossa, eu não sou qualquer um não, eu não sou qualquer um não, tem 10 lá dentro do barco, nenhum deles está andando sobre a água, eu posso, e tiro os olhos de Jesus. E quando eu tiro os olhos de Jesus, não tem como as coisas continuarem dando certo. Não tem como. E Pedro começa a afundar.
E é o que vai acontecer comigo, é o que vai acontecer com você, se nós tirarmos os olhos de Jesus. Se nós olharmos para outro lugar que não seja Ele. Que não seja Ele. O mundo pode estar o caos ao nosso redor, mas se eu manter os meus olhos firmes e fixos em Jesus, eu vou continuar caminhando sem afundar, sem cair, porque o meu objetivo é Ele. Foi Ele que me chamou, foi Ele que me disse para ir, então é para Ele que eu tenho que olhar. E precisa ser assim comigo, precisa ser assim com você. Nós precisamos ter mais convicção e mais firmeza na nossa caminhada. Mantermos os nossos objetivos firmes e fixos no autor e consumador da nossa fé. Vamos continuar caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque só Ele é capaz de fazer por mim e por você o que Ele faz por Pedro em seguida. Pedro começa a afundar, nós temos aí a consequência da mudança de foco de Pedro, ele afunda e a hora que ele começa a afundar naquelas águas agitadas no meio daquele vento, ele se lembra novamente de quem mandou ele ir. Ele clama, ele grita por Jesus. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus pega Pedro pela mão. E olha só, depois que Jesus pega Pedro pela mão, eles continuam caminhando sobre as águas. Entram no barco e depois que eles entram no barco, o vento que provocava toda aquela agitação nas águas, ele cessa, ele acaba. Só que antes de entrar no barco, Jesus faz uma pergunta extremamente importante para Pedro. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Essa pergunta que Jesus faz para Pedro, ela é muito válida para mim e para você nos nossos dias. Por quê? Porque Pedro aqui ele já tinha visto Jesus operar alguns milagres. Já havia visto Jesus fazer algumas coisas que não tinham a olhos humanos muita explicação. Jesus já havia ensinado, Jesus já havia feito milagres, Jesus já havia sido anunciado como o rei dos judeus, Jesus já havia multiplicado os pães, Jesus já havia curado um paralítico, Jesus já havia acalmado a tempestade, Jesus já havia expulsado demônios, Jesus já havia curado um leproso, Jesus já tinha feito tanta coisa, e em tudo isso que Jesus faz, Pedro está com ele. Pedro está com Jesus diante de todos esses milagres e esses ensinamentos que Jesus faz em seu ministério. Então a pergunta de Jesus é extremamente válida. Olha, Pedro, você me viu fazer tanta coisa, eu já fiz tanta coisa com você, por você, junto com você, por que você não teve fé? Por que você não teve fé? E essa pergunta, eu finalizo esse tempo que estamos passando juntos aqui, fazendo essa pergunta para você, fazendo esse desafio para você. Pare e pense em tudo que Jesus já fez por você, tudo aquilo que Ele já realizou na sua vida, na vida da sua família. Justifica a nossa ausência de fé? Não. A nossa ausência de fé em determinadas situações, ela jamais poderá ser justificada. Por quê? Porque Jesus já fez tanta coisa na nossa vida e eu fico às vezes pensando em Jesus olhando para mim lá do céu e em algumas situações e me perguntando: Israel, mas eu já fiz tanto por você e por que você ainda não tem fé? Por que a sua fé ainda é tão pequena? Irmãos, e um exercício como esse nos ajuda a desenvolver a nossa fé, a aumentar a nossa fé, a exercitar a nossa fé para acreditarmos mais. Que se mantermos os nossos olhos fixos no Senhor, continuaremos caminhando em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio ao vento. Por quê? Porque quem me chamou
foi o Senhor. Quem te chamou foi o Senhor. Não tire os seus olhos dele jamais. Pare e pense em tudo aquilo que ele fez por você, em como ele te sustentou, te amparou, te livrou, te curou, te perdoou e ainda vai continuar fazendo. Creia nele. Jamais tire os olhos dele. Jamais. 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 Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra que nos inspira, nos desafia a vivermos uma vida de fé, onde possamos caminhar olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, da nossa história, da nossa vida. Pai, que os ventos, que as tempestades, que o caos não tenha a capacidade, o poder de mudar o nosso foco. Que em meio a tudo isso possamos continuar caminhando, olhando para o Senhor. Porque só fazendo assim, nos manteremos de pé. Que possamos dia após dia nos lembrar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Jesus Cristo nos resgatou, tem nos livrado de todo o mal e continuará nos livrando. Oramos gratos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que os irmãos tenham sido... Amém, irmãos? Amém. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados, abençoados com a breve meditação de hoje. Espero que os irmãos tenham um restante de semana feliz, alegre. Se precisarem de qualquer coisa, me mandem uma mensagem, me liguem e nós vamos estudar a melhor maneira de te ajudar, de te abençoar naquilo que você está precisando. Amém? Continue se cuidando, continuem tomando todo o cuidado possível. Fiquem todos com Deus, tenham uma restante noite abençoada e um restante de semana feliz. Tchau, irmãos. Deus os abençoe.